Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar discutindo aqui sobre algoritmos de agrupamento, em particular algoritmos de agrupamento por densidade. A figura a seguir é um dos exemplos de motivação de um dos mais famosos algoritmos de agrupamento por densidade que nós temos. Essa figura ela mostra que muitas vezes os dados eles podem ter formatos em termos dos agrupamentos que naturalmente emergem, formatos côncavos. Nós podemos ter, como é o caso aqui, agrupamentos dentro de agrupamentos, agrupamentos que se entrelaçam ou mesmo que estão parcialmente contidos um dentro do outro. Mais ainda, o formato desses agrupamentos pode estar longe de ser esférico e representar esses variados formatos e conformações pode ser um grande desafio. Nesse sentido, o primeiro algoritmo que nós vamos estudar aqui se chama DBSCAN e ele se baseia em alguns conceitos fundamentais que nós vamos ver na sequência. O primeiro conceito fundamental é o conceito de vizinhança e de pontos centrais. Então, o conceito de vizinhança ele vem a partir da definição de uma bola de raio epsilon ao redor de um ponto x, e isso é chamada vizinhança epsilon de x. Nós vemos aqui essa definição formal, onde ela é definida como todos os pontos y cuja distância euclidiana entre x e y é menor ou igual que epsilon. Nós dizemos que um ponto x é um ponto central ou um core point se houver pelo menos min-PTS, que é o outro parâmetro do algoritmo, pontos na sua vizinhança epsilon. Ou seja, esses pontos centrais eles atuam um pouco como o representante daquela vizinhança ao conter um grande número de vizinhos e, portanto, haver uma densidade efetivamente acontecendo ali. Nós podemos também, dentro da mesma lógica, definir um chamado ponto de borda, que são aqueles pontos que eles não alcançam esse limiar do número mínimo de pontos. Ou seja, eles estão na vizinhança epsilon de algum ponto x, mas, por outro lado, eles não têm tantos vizinhos, no caso min-PTS, que eles também possam ser um ponto central. Naturalmente, o ponto de borda representa aqueles pontos que vêm como numa região de decrescimento da densidade e que vêm sendo, vamos dizer, espalhados cada vez mais dentro do espaço de pontos. Finalmente, aqueles pontos que não são nem pontos centrais, ou seja, core points, nem pontos de borda, eles são chamados exceções ou outliers. Essa também é uma característica interessante do algoritmo, diferentemente dos algoritmos que vimos anteriormente, que ele automaticamente detecta exceções de acordo com os parâmetros escolhidos, nesse caso epsilon e min-PTS. As figuras aqui a seguir, elas ilustram esses conceitos. Na figura à esquerda nós temos uma vizinhança e é notório que ela é uma esfera no espaço unidimensional. À direita nós temos representados os três conceitos, ou seja, a mesma esfera epsilon dimensional com 5 pontos representando um ponto core, um ponto y, que é um dos pontos que está na vizinhança de x, mas tem apenas 3 pontos na sua vizinhança, que é um ponto de borda, e finalmente 3 pontos core aqui no caso, e finalmente um ponto z que está na vizinhança de y, mas não tem mais nenhum ponto borda ou core, e por isso ele é chamado de exceção. Vamos continuar então discutindo aqui como funciona o algoritmo DBSCAN, porque nós vimos o tratamento que é dado ponto a ponto. Agora nós temos que investigar como esses pontos podem ser agrupados para chegar a um agrupamento. Então nós iniciamos essa discussão discutindo o conceito de alcançável por densidade diretamente, ou seja, nós dizemos que um ponto x ele é alcançável por densidade diretamente a partir de um outro ponto y, se o x estiver na vizinhança de y e y for um ponto central. Mais ainda, nós dizemos que um ponto x ele é alcançável por densidade a partir de y se houver uma cadeia de pontos x0, xl, de tal forma que x é igual a x0, y é igual a xl, e o xi ele é
alcançável por densidade diretamente a partir de xi menos 1. Então forma como realmente uma cadeia de pontos core que liga x a y. Em outras palavras, nesse caso, todos esses pontos eles acabam compondo um único cluster, porque estão todos se conectando através das suas vizinhanças. Finalmente, nós dizemos que dois pontos x e y são conectados por densidade se existir um ponto core central z, de tal forma que tanto x quanto y são alcançáveis por densidade a partir de z. Conformando então essa ideia do cluster, que ela vai assumir um formato conforme for a localização desses pontos aí que vêm sendo alcançáveis ou conectados por densidade. Um agrupamento baseado em densidade é definido como o conjunto maximal de pontos conectados por densidade, que aí fechamos essa definição de agrupamento. Podemos então discutir o algoritmo DB-scan. O algoritmo DB-scan ele inicia pelo cálculo da vizinhança epsilon para cada ponto e verifica se ele é um ponto central. Mais ainda, ele inicializa que aquele ponto não está em nenhum cluster e esse é um processo que vai ser feito posteriormente. Feito isso, nós verificamos cada ponto central e avaliamos a sua vizinhança. Tá? Ao avaliar a sua vizinhança, nós temos alguns outros casos, como por exemplo, todos os pontos que são conectados por densidade ao ponto escolhido, eles são colocados no mesmo cluster. Há também alguns pontos de borda que podem ser alcançáveis a partir desses pontos core e eles são colocados em um cluster. Entretanto, pode acontecer que eles sejam alcançáveis a partir de dois clusters. E aí, nesse caso, o assinalamento tanto pode ser até certo ponto aleatório, porque ou o primeiro ou o último cluster que o alcançar vai adquirir aquele ponto, ou mesmo pode se registrar de alguma maneira que ele pertence a dois clusters, quando o DB-scan tem uma versão difusa aí do seu funcionamento. Aqueles pontos que ao final desse processo não forem assinalados a nenhum agrupamento são exceções. E cada agrupamento DB-scan ele é maximal pelo fato de que todos os pontos que poderiam ter sido agregados ao agrupamento o são. É importante notar que a escolha dos parâmetros epsilon e min-pts ele pode alterar significativamente a característica dos grupos encontrados, mas em todos os casos a complexidade do DB-scan é quadrática porque ele tem que calcular as distâncias entre todos os pares de pontos. Bom, aqui nós temos o algoritmo, quando foi mencionado. Na primeira parte, ele vai analisar cada ponto, determinar quais pontos são centrais a partir da densidade. Na segunda parte, ele vai trabalhar com cada um desses pontos centrais e tentar expandir ao máximo a vizinhança daquele ponto, localizando outros pontos centrais, o que é feito pela função de conectado por densidade. A função conectado por densidade, a partir de um ponto, ela olha a sua vizinhança, assinala a todos que estejam na vizinhança daquele ponto ao mesmo cluster, e se esse ponto ele for também um ponto central, então a função é chamada novamente, expandindo cada vez mais essa fronteira do agrupamento. Ao fim do processo, nós temos então que todos os pontos que estejam em algum agrupamento vão ser assinalados, à exceção dos pontos que são ruídos, que são exceções. Os pontos ruído, então, são todos aqueles que não têm um identificador, e os pontos borda são aqueles da base de dados que não são nem centrais e nem ruídos, e automaticamente eles são assinalados ali como borda. Todos esses conjuntos são retornados, assim como os agrupamentos, fechando o processo. Aqui nós vemos um exemplo, aquele exemplo inicial, do algoritmo DB-scan utilizando os parâmetros 15 e 10, e que nós percebemos que ele foi bastante hábil e proficiente em identificar todos os agrupamentos. Vemos também que vários pontos, uma quantidade significativa de pontos, foi determinado como sendo exceção, aqui representado por cruzes. Um último exemplo é investigarmos rapidamente o compromisso entre epsilon e min-pts. No exemplo à esquerda, nós temos um epsilon menor e um min-pts maior. O que acontece? Nós temos então um algoritmo mais restritivo,
a fragmentação dos agrupamentos aumenta, assim como o número de pontos que vão ser considerados exceção. Por quê? Porque esses pontos eles nem vão estar na vizinhança de pontos centrais e nem vão poder também ser pontos centrais ou pontos de borda nesse caso. Por outro lado, quando nós aumentamos a vizinhança e diminuímos o limiar de pontos, nós percebemos o quê? Que agrupamentos que eram separados na figura esquerda, eles se agrupam, o número de exceções diminui significativamente, mas aí você perde a capacidade de distinguir os agrupamentos. Tá? Bom, com isso nós terminamos aqui o primeiro módulo de algoritmos baseados em densidade, falando sobre o algoritmo DB-Scan.